4 horas em ponto, ótima tarde para você, estamos juntos para mais um Falando de Vida, TV Horizonte e Rádio América. As respostas que buscamos não estão nos lugares e nem nas pessoas, estão dentro da gente. Basta fazer um pouco de silêncio, acalmar o pensamento, respirar profundamente. Esse mergulho em nosso interior é plenamente capaz de nos redirecionar. Experimente, fique com a gente no Falando de Vida. Falando de Vida. 4 horas em ponto, Falando de Vida na TV Horizonte, canal 30.1 e também na Rádio América 107,1. Uma ótima tarde para você. Eu sou o Zé Carlos Piotto. Nós vamos juntos falando de vida, trocando experiências, falando daquilo que pode fazer crescer você como ser humano, no seu coração, na sua alma, a sua espiritualidade, e nós queremos a sua participação. Mande o seu WhatsApp se o assunto tocar você, e eu tenho certeza que vai tocar, 99412-2179. E hoje quem participa comigo também do Falando de Vida, geralmente a gente busca ela lá da redação, ao vivo, Gabriela Salles, Gabi Salles está aqui do meu lado para participar com a gente também do Falando de Vida nessa tarde de segunda-feira. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Piotto, todos os nossos ouvintes e telespectadores da nossa Rede Catedral. Muito boa tarde. Bom demais, a gente está aqui com a Gabi Salles. Hoje nós vamos ter um papo gostoso, importante, e nós temos um convidado muito especial. Hoje quem participa conosco do Falando de Vida é o presidente da ONG Contato, o Carlos Najib. Nós vamos falar sobre preservação e responsabilidade. Gente, nós já batemos um papo aqui em off e o Najib tem uma experiência de vida, uma vivência, é viajado, conhece cada cantinho dessa Minas Gerais. Nós vamos falar de vida. Vem com a gente. Momento de falar das coisas da vida. Agora sim, confirmando, 4 horas em ponto, meu reloginho aqui tem 1 minuto de atraso, mas o nosso da rádio não atrasa, já 4 horas e 1 minuto, nessa segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. Que bom ter o Najib com a gente, né, Gabi, nessa tarde para bater um papo. Gente, nós vamos falar muito sobre conservação, preservação e conscientização. E eu quero saber de você que está em casa nos ouvindo, pela Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, pela Rádio América também, qual é a sua experiência e a sua expectativa com esse assunto também. Piotto, a gente vai falar de um assunto super atual, né? Sim. Eu gostaria de agradecer ao Carlos Najib por sua presença aqui conosco. Meio ambiente é falar do nosso dia a dia, da nossa casa, né, Najib? Boa tarde a todos e a todas. Agradecer também, eu que agradeço o convite da Rede Catedral. O meio ambiente somos nós, né? Nós somos do meio ambiente. Dizer assim, o meio ambiente é tudo que conforma as coisas da natureza e o ser humano, né, que vive nela, não tem como. Porque às vezes costuma fazer uma dissociação, né, que o meio ambiente é uma coisa e a sociedade, o ser humano é outra coisa. E não é, né? A gente faz parte de um todo. E é assim que a gente entende e conduz os trabalhos na Contato. Najib, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio América e na TV Horizonte. Antes da gente entrar na questão definitiva e falar do meio ambiente, das questões que nós vivemos principalmente no Brasil e em Minas Gerais, a gente queria falar um pouquinho da ONG Contato. Desde quando você, né, despertou para essa importância de desenvolver um grupo também? A gente sabe que ONG no Brasil hoje tem também uma personificação, mas é importante a gente separar alguns assuntos que são primordiais. A função da ONG hoje, né, e a ONG Contato, como que ela vem sendo gestada, administrada e
quais os objetivos da ONG Contato e desde quando você chamou a atenção a sua atenção foi chamada para esse assunto que é atual, mas é urgente também, né? Com certeza. A ONG Contato, ela já tem uma trajetória de 20 anos. 20 anos de experiência. Então, é longa, ela surge criada por um grupo de jovens que discutia política, discutia meio ambiente, discutia, enfim, a sociedade e verificava que não existiam políticas voltadas para a juventude. Há 20 anos atrás. Há 20 anos. Muito bom. Então, eles começam a discutir por que não tem política para a juventude, o país precisa construir, um país de jovens ainda e tal. E aí esses jovens se reúnem e depois de algum tempo nesse trabalho, nessa discussão, resolvem criar uma ONG que o nome Centro de Referência da Juventude, né? O nome fantasia Contato, porque uma das coisas que a Contato mais faz é contatos mesmo, Sim. é juntar pessoas, juntar ONGs, juntar organizações, construir um ambiente social favorável. E ela nasce então com essa função de construir políticas públicas para a juventude. E como os dois dos principais fundadores, que são o Vitor Santana, que é músico, e o Helder Quiroga, que é cineasta, eles usaram sempre a arte para fazer todo tipo de trabalho. Então, na Contato já teve oficina de meta-reciclagem, oficina de cerâmica, oficina de fábrica de vassoura e muitas oficinas sobre audiovisual e música, que são as áreas de dois dos fundadores, né? E isso vem crescendo, a formação das pessoas que por lá passaram, e elas foram pedindo mais às vezes, né? Então a ONG, que era muito voltada para a juventude, ela também começa a ampliar o leque para pessoas de outras idades, porque os primeiros alunos já estavam envelhecendo e novas pessoas queriam ir. E também a ONG promovia uma conversa, e promove até hoje, né, um dos pilares do trabalho, de juntar a juventude de classe média e de periferia. Maravilhoso. Para mostrar que a cidade é de todos. Ótimo. Né? Que a cidade pertence a todos os Sim. munícipes ou quem as visita e que todo mundo pode usufruir do ambiente social. Então, também a gente trabalha nessa perspectiva. Agora, como que a gente consegue integrar essa parte cultural e a parte da preservação ambiental? O senhor acabou falando aí a respeito de oficinas, de arte. Como que a gente consegue aliar isso? Bom, primeiro, a gente entende que a arte, a cultura é uma manifestação humana né, desde os primórdios. Sim. Em qualquer civilização você teve a cultura, a arte como forma de expressão, de mostrar sentimentos, valores, né? E a questão ambiental é uma questão que sempre teve posta, não com a importância que é dada hoje, embora lá atrás muita gente já vinha falando, olha, tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar, mas eu acho que a forma como o mundo se desenvolveu negligenciou muito o meio ambiente. Então hoje a gente usa a cultura para atrair, para mobilizar e mesmo os temas que podem discutir. Então, a gente já teve oficinas de vídeo onde o produto final pode ser ter uma abordagem ambiental, né? Você faz uma oficina de música que também tem esse mesmo objetivo. Então, integrar cultura e meio ambiente é relativamente fácil no sentido de você estar lidando com atividades humanas, né? E que são muito conectadas. Né? Uma das formas de você contar suas histórias, de contar como era o seu lugar, né? A gente estava falando aqui de Belo Horizonte, né? De como cuidar da sua cidade. Como é que você conta Belo Horizonte? Você tem música, você tem vídeo, e aí nos vídeos você identifica como é que a cidade era arborizada, como é que o entorno era, né? Os filmes vão mostrar isso, e tem músicas cantando a cidade, né? E até o Zé comentou sobre Belo Horizonte, tinha o apelido de Cidade Jardim, né? Que é uma ideia que norteou outras florestas, que é um dos projetos que a gente tem hoje, Sim. né? Por que Belo Horizonte não pode recuperar o nome de Cidade Jardim de fato? O título, né? O título de Cidade Jardim de fato, né? Então, vamos começar um projeto que possa contribuir com isso, e essa foi um dos canais que a gente usou, resgatar esse título de Cidade Jardim. Então vocês eram jovens, né, com esse objetivo,
Eram, digo, são ainda, né? Porque a juventude está no experiência, corpo, na né? mente, na cabeça. Mas você vem de um outro setor, né, Sim. Najib? Eu, na verdade, Conta pra gente um pouquinho assim dessa trajetória sua, que é muito bonita, porque o Najib acabou migrando para o setor da cultura e aí da conservação, da preservação, que é muito bacana. A ONG existe desde... Na verdade, em 2002 começam as discussões, né? Depois é que veio a formalização. Mas eu entrei na ONG em 2017. Eu já conhecia, né, algumas pessoas da ONG, o Vitor e o Helder notadamente, que eram fundadores. E eu tinha feito um trabalho na empresa que eu trabalhei 35 anos numa mesma empresa. E eu fiz um trabalho na área de desenvolvimento sustentável, que abrangeu todo o estado de Minas Gerais. Minas Gerais tinha 453 agências dessa empresa, e que atendia quase todos os 850 municípios, né, do estado. Então era um projeto de sustentabilidade onde você trabalhava o pilar da sustentabilidade, né, tinham que ser projetos ambientalmente corretos, socialmente justos e economicamente viáveis, amparados na cultura local. Então, aí depois de ficar quase 5 anos nesse trabalho, eu fui convidado, eu vou revelar o nome da empresa. Não, pode falar, não tem problema. Eu trabalhei, fui no Banco do Brasil, e depois de 5 anos na área de sustentabilidade do banco, eu fui convidado a dirigir o Centro Cultural do Banco do Brasil, o CCBB. O nosso querido CCBB. Que bom ouvir isso, porque eu também gosto demais lá. O CCBB faz um trabalho maravilhoso junto à área cultural, ambiental e de conscientização também. É muito bom, é um trabalho que se mantém desde que inaugurou. E tem uma área verde linda, né? Lá a gente procura, ali o prédio, quando da construção, ele teve que passar por um processo grande de restauro, e esse restauro valoriza, né, toda essa questão, que eu falo, ajuda a contar a história do estado, da cidade, das pessoas que por ali passaram, né? Então eu fui no CCBB e fiquei lá. Aí quando chegou a hora de me aposentar, eu me aposentei, fiquei 1 mês e pouco desfrutando da aposentadoria, que eu julgo merecida. De pijama. Quase de pijama, né? Que é uma coisa. E aí, Helder e Vitor me chamaram para uma conversa, eu nem imaginava o que era, e aí eles me convidaram para ser o presidente da ONG, porque por essa trajetória, né? Ter trabalhado com projetos de sustentabilidade e com a questão da cultura. E para mim foi um convite maravilhoso, porque eu pude juntar as duas coisas, e eles que já vinham de uma experiência de mobilização social fantástica, a ONG tem uma trajetória de construir laços com outras ONGs, com pessoas, com entidades governamentais, enfim, eles têm uma capacidade de mobilização muito grande. Então eu vim para dar uma contribuição nesse sentido, e a gente trilhar esse caminho onde a arte, a cultura e o meio ambiente se entrelaçam. Muito bem, pessoal. No Falando de Vida hoje, o Carlos Najib, que é presidente da ONG Contato, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Na volta, a gente quer falar com você que está em casa nos acompanhando, você que acompanha a TV Horizonte, a Rádio América. Vamos falar também da sua experiência de conservação, de preservação. Eu queria provocar você, quando você toma sua cervejinha aí no final de semana, você está jogando essa lata onde? É junto com a comida no lixo ainda? A sua garrafa de refrigerante ainda vai para o caminhão de lixo? A gente volta com o Carlos Najib falando sobre isso. E nós vamos falar sobre a Serra da Gandarela, vamos falar sobre a Serra da Piedade, vamos falar de algum cantinho de Belo Horizonte que você gostaria de registrar para a gente. Onde é o lugar em Belo Horizonte que você acha que precisa ser absolutamente preservado? Participe conosco do Falando de Vida na TV Horizonte e na Rádio América. A gente volta em 1 minuto.
4 horas e 16 minutos no Falando de Vida. E hoje nós estamos batendo um papo com Carlos Najib, que é presidente da ONG Contato. A Gabriela Salles também está aqui com a gente no estúdio, da TV Horizonte, da Rádio América. Gente, o assunto parece simples, porque nós estamos falando sempre dessas questões, mas é tão complexo às vezes a gente contextualizar o que a gente fez, o que a gente faz com o meio ambiente. Eu queria muito que você que está nos acompanhando pudesse participar com a gente, mandando o seu WhatsApp 994 12 21 79. Por quê? Quando a gente fala do meio ambiente, parece que o problema é do outro. Não, alguém vai resolver, está todo mundo falando a mesma coisa. Eu queria voltar aqui com o Najib, a gente estava falando de Belo Horizonte, por exemplo. Hoje nós temos uma cidade que está desarborizada, não é isso, Najib? Infelizmente, alguns lugares em Belo Horizonte, no centro, por exemplo, a gente tem lugares que praticamente a gente não vê mais árvores, né? O processo de urbanização das cidades no Brasil, ele sempre acabou gerando essa questão de desmatar, de ir crescendo sem muito planejamento, sem um cuidado com essa questão ambiental. E isso tem vários reflexos, né? Porque a gente não consegue viver, como eu estava dizendo, eu vou procurar toda hora de mostrar que meio ambiente, gente, é a mesma vida. Coisa, né? Exatamente. Nós estamos falando de vida aqui. Sem dúvida. Né? Então nós estamos falando do meio ambiente, porque sem ele não tem vida. Não tem como. E esse processo de ocupação das cidades levou ao desmatamento, e que aí você atingia nascentes de água, cursos de água que foram extintos ou foram canalizados de forma indevida, enfim. Tem todo um processo que vem de muitos anos e a gente precisa de ações urgentes. Nós lá na Contato temos um projeto que chama Outras Florestas. Ele acontece aqui em Belo Horizonte e na região metropolitana, na Ilha de Boipeba, em Moreré, na Bahia, e em Marechal Thaumaturgo, no Acre. Cada um deles tem uma ação que é uma ação estruturante. Definida. Nós vamos realizar oficinas em todos esses lugares. Essas oficinas vão tratar de meio ambiente, de cultura, de organização social e também as ações estruturantes. Aqui em Belo Horizonte, a ação estruturante é o plantio de 3.000 árvores. 3.000 árvores? 3.000 árvores. Na verdade, a gente fala árvore porque assim, a gente planta muda. Sim. Mas se você vai plantar e tem que cuidar para ela virar uma árvore, para você não ter uma perda. Tem uma perda natural quando você faz um plantio, mas a gente está envolvendo sempre a sociedade, tem uma parceria com a prefeitura, Ótimo. com vários dos coletivos de plantio aqui em Belo Horizonte, que são coletivos que trabalham muito, né? São coletivos que estão aí já há algum tempo fazendo um trabalho da sociedade civil, que é um trabalho que, por exemplo, que a ONG, todas as ONGs fazem. O que a ONG faz? Ela ocupa um espaço em que o poder público, o Estado não consegue estar. Né? Então ela tem essa função. E aqui a ONG Contato faz isso. Nós estamos plantando aqui 3.000 árvores, já plantamos aproximadamente 1.200, sempre conversando com moradores do local, associações, escolas, com a prefeitura. Tivemos a ajuda da Copasa, da Orbel, porque tem uma das ideias conscientizar as pessoas da importância dessas árvores. Então, por isso, o contato também com os moradores, com associações de bairro, com escolas, para poder preservar aquele plantio, para cuidar daquele plantio, né? Para mostrar a importância do meio ambiente. E a gente faz as oficinas buscando... Cada oficina tem um tema, você vai tratar sobre plantas que curam, né? Agora, Najib, essa ação, ela acontece, vocês priorizaram a ONG, né? Priorizou a questão das comunidades, da periferia, para fazer esse reflorestamento, né? Essa arborização. Por que dessa escolha? Bom, a escolha é aquilo que eu falei. A ONG, quando nasce, ela nasce com essa coisa de juntar jovens de periferia e classe média. E a gente viu que Belo Horizonte teve um desmatamento no entorno muito grande. E isso compromete o fornecimento de água, a qualidade do ar, o trânsito, tudo isso é impactado pela questão ambiental. Então a gente foi conversar com especialistas, com a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura, com a Copasa, para saber o que era importante fazer.
E eles falaram, olha, a gente tem um estudo aqui que fala dos mananciais das nascentes. Plantar nessas áreas é importante para o município, é importante para o meio ambiente, para os cidadãos. Então, a gente começou a olhar para isso. Aqui plantar é importante porque está tendo uma devastação muito grande, e aí você tem uma série de problemas de queda de morro, de barranco. A exploração imobiliária chega voraz, às vezes destruindo, né, uma parte da vegetação onde a nascente se faz presente. Exatamente. E a gente tem em Belo Horizonte também vários centenas de córregos que são avenidas, são soterrados. Quando vem a chuva, gente, é o problema da enchente que a gente tem por conta da drenagem da água. Né? Eu queria te interromper um minutinho, Najib, e perguntar a você que está em casa, eu fiz a pergunta na volta, o cidadão que tem consciência de preservação e consciência ecológica, ele deve fazer a reciclagem? Existe na Contato, é possível ensinar as pessoas a fazer essa preservação a partir de dentro de casa, porque eu sei que nós produzimos lixo demais. Demais. Inclusive, nossos ouvintes e telespectadores estão mandando muitas perguntas, Najib, e eles tocam exatamente nesse ponto. A questão de que não há uma política pública voltada para a questão da reciclagem e da separação desse lixo de forma correta, como até mesmo a coleta seletiva, né? Quem fala muito sobre isso é a nossa telespectadora Marlene, aqui do Coração Eucarístico. Também a Isabel está falando sobre isso, sobre o trabalho nas escolas para conscientizar a questão da reciclagem, e também o Arbóreo de Santa Luzia. Eles falam que já desmataram mais da metade ali na região para especulação imobiliária, né? Esse também é um dos efeitos que a gente vê na questão climática, né, Najib? Com certeza. O uso e ocupação do solo de forma desordenada, vai cobrar um preço lá na frente, né? As inundações têm muito a ver com a queda de encostas, com a falta de vegetação para segurar as encostas. Então você tem desmoronamentos, aí você tem a água que encontra dificuldade, a água vai passar, né? É uma massa, nada parece segura a água, nada. Né? Ela vai passar, você prendeu de uma forma ou de outra, ela vai passar. Então, se você tiver um projeto de reflorestamento das encostas, você vai ter menos desabamento, o solo vai absorver melhor a água, você vai ter menos água nos córregos, nos rios, nesse momento, né, de enchentes e tal. Então, é tudo relacionado. As nossas oficinas, a gente tem feito oficinas presenciais, junto com os parceiros. Várias delas tocam nessa questão do uso consciente de produtos, né, que tem a ver com reciclagem. Porque a reciclagem tem um princípio, né? Reduzir, reaproveitar e reciclar, né? Então, você tem que reduzir o uso de materiais que têm um impacto mais forte na natureza. Depois você tem que reutilizar aquilo que você já teve que usar, se possível, e depois você vai reciclar aquele produto. Então, eu acho que a gente trabalha com esses conceitos, que são conceitos já bem difundidos. Eu acho importante as campanhas formativas, as campanhas que fazem também esclarecimento, como esse programa que esse papo que fala aqui, sobre com isso. certeza. Isso é importante, né, para as pessoas entenderem o impacto disso. 4h25. O nosso telespectador, o Ornóbio, ele está dizendo o seguinte: aqui no Londrina, nós tínhamos 12 nascentes, já mataram mais da metade. Moro no bairro Chácara Santa Inês. Vem cá para vocês verem a destruição das matas nativas, árvores de mais de 300 anos mortas, destruídas. Um grande abraço para vocês. Pois é, Najib, a Contato, vocês têm essa possibilidade de ir até um bairro, por exemplo, promover uma palestra, até uma escola, ou até um ambiente de trabalho também, que a gente sabe que muitas empresas não têm essa consciência ecológica também, de preservação, de conservação. A coisa é muito mais séria do que a gente imagina e muito mais urgente do que a gente precisa, né? Com certeza. No projeto Outras Florestas, eu disse, nós vamos fazer 18 oficinas aqui em Belo Horizonte. Sim. Já fizemos 5.
E todas essas oficinas foram construídas em parcerias, ou com escolas, ou com associações comunitárias, e já estamos construindo as outras 13, né? Então é possível, depois eu vou pegar o contato para ver como é que são as condições lá, se a gente consegue ainda fazer uma oficina, fazer um trabalho que possa atender a necessidade desse Quem lugar. sabe até salvar uma nascente. Exatamente. E que seria fundamental. Eu, quando trabalhei na área de desenvolvimento sustentável do banco, eu visitei muito aqui Valadares, fui até Aimoré, subi ali o Rio Doce, desci, né, o Rio Doce, e eu fiquei impressionado porque tinha várias áreas secando, porque várias nascentes foram exterminadas. No país inteiro, mas aquela região tinha não sei exatamente explicar porquê, mas tinha uma devastação maior. Então, a gente tentou lá na época e começou a fazer, junto com a Emater, com prefeituras, com outros órgãos, até o Instituto Terra, do Sebastião Salgado, de reflorestar e recuperar nascentes, né? A recuperação de nascentes é uma coisa fundamental. Então, a gente pode tentar fazer uma oficina nesse Sim. lugar. A gente não tem braço e perna para tudo, para atender tantas necessidades. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer, que é divulgar essas questões, né? Aqui e tentar junto ao poder público, né? A prefeitura tem sido uma parceira importante, os coletivos de plantio, que são muito importantes, então cabe uma ação nesses lugares, a gente conversar e tentar fazer uma ação lá de preservação e de recuperação dessas nascentes para ver o que é. Muito bem, 4 horas e 27 minutos. O Najib está aqui com a gente, da ONG Contato, Carlos Najib. Você em casa está percebendo que tem muita coisa para a gente falar e a gente não consegue contextualizar tudo ao mesmo tempo, mas é você que está nos ouvindo e vendo o programa que pode também somar com a gente, 99412-2179. E muito mais do que denunciar aí no seu bairro um lugar que tinha uma árvore e hoje tem um prédio gigante ou tem algo que seja uma estrutura física, você pode sugerir também alguma atitude junto com a Contato. Por exemplo, o Najib é um cara fantástico, nós conversamos muito antes do programa. A Contato é uma ONG séria que trabalha realmente a conscientização. Você na sua casa tem feito alguma coisa para melhorar o meio ambiente? Pensa direitinho, depois do intervalo a gente volta falando ainda, eu quero voltar falando um pouco mais da região metropolitana, principalmente da Serra do Curral, da Serra da Gandarela, eu não vou esquecer, e também da Serra da Piedade. 4h28, falando de vida na TV Horizonte e Rádio América. Quatro horas e 32 minutos, falando de vida, falando de preservação, de conservação. Hoje recebemos aqui o convidado Carlos Najib, presidente da ONG Contato. Gente, quando a gente fala desse assunto, eu fico me lembrando das cachoeiras que há 20, 30 anos atrás a gente frequentava aqui na região metropolitana, em Raposos, Rio Acima, Sabará, áreas que estão degradadas. Eu falei da Serra da Gandarela, que está aqui no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, a 40, 30 quilômetros de Belo Horizonte, entre Belo Horizonte e Nova Lima. Eu citei a Serra da Gandarela, o Najib tem de memória também a importância dessa região, que é a Serra da Gandarela, que pega um pedaço da Serra do Espinhaço e que é fonte de água não só para Belo Horizonte, mas para outras cidades que são muito importantes para nós, não é isso, Najib? Com certeza. Ali é um manancial, né, de produção de água enorme e ajuda no abastecimento da região metropolitana e da capital, né? Então, preservar essa capacidade de produzir água é fundamental para nós. E a gente sabe que as mineradoras estão chegando no pezinho da Serra da Gandarela, como estão chegando no pezinho da Serra da Piedade. Pois é. Tirando um pouquinho de cada vez, e daqui a pouco a gente tem um problema grave, tanto de abastecimento de água, quanto da própria estrutura em si, né?
da região. As mudanças climáticas também. Sim. Né? O impacto nas mudanças climáticas é muito grande, né? O desafio de um estado como Minas, que é um estado minerário em boa parte, é sempre gigantesco. Mas eu acho que a gente tem que descobrir, investir em tecnologia para melhorar o processo produtivo, né, da mineração, mitigar impactos. Eu acho que quando não é possível evitar, compensar. Agora, tem coisas que não podem ser destruídas porque não tem como compensar e como mitigar. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita com muita seriedade. Aí tem que preservar, não tem jeito. Não tem jeito, né? Você não tem saída, porque não dá para reproduzir uma serra, né, um manancial desse. Então, ali, até onde eu sei, não é possível minerar porque você não consegue repor tudo que é produzido ali, fauna, flora, água, tudo isso. Então, eu acho que é uma discussão que demanda tempo, boa vontade das partes, né? Investimento em tecnologia. A gente estava conversando antes, tem outros países que mineram e que não tem impacto ambiental que o nosso tem. Qual a avaliação que é feita? Por que a gente não pode buscar uma tecnologia? A tecnologia usada lá é compatível com aqui? Se não é, qual a tecnologia que nós devemos usar para evitar o risco à natureza, que em última instância é o risco aos seres humanos, às pessoas, que, né, nós já falamos isso, nós somos a mesma coisa, né? Nós somos seres da natureza, então temos que preservar. É verdade. A gente está com mais uma participação aqui de uma ouvinte telespectadora. Ela chama Isabel. Muito obrigada, viu, Isabel? Está passando o primeiro dia de férias aqui conosco. Ela disse que, voltando à questão da reciclagem, né, e das coletas seletivas, ela destaca que, para ela, Belo Horizonte tem um serviço muito pequeno, apesar de que na casa dela já é um hábito fazer esse tipo de separação. Ela está no bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Najib, hoje, quando se fala em coleta seletiva, existe um investimento suficiente? Qual que é a avaliação que a ONG faz a respeito desses trabalhos? Olha, a gente olha para a cidade, a gente circula bastante na cidade, conversa com as pessoas, vê, né, as escolas, os coletivos, as associações de moradores, e a gente sabe que a política hoje de reciclagem é insuficiente, né, para atender a demanda toda. Acho que o processo que a gente estava discutindo antes, de reduzir o consumo, que essa é uma discussão que está posta por órgãos internacionais e algumas entidades no Brasil, Unifesp. O professor Ricardo Abramovay vem chamando muita atenção que a gente tem que mudar o modo de produzir e de consumir determinados produtos. Mas enquanto não muda, né, Gabi, a gente vai ter que ter uma coleta mais eficiente, uma reciclagem mais eficiente, porque senão nós vamos ter um impacto muito grande. Já temos um impacto muito grande que, embora algumas pessoas não percebam, isso causa alguns transtornos no dia a dia da vida. Quando você está andando numa calçada que tem lixo, por exemplo, jogado, que é um material que poderia estar sendo reciclado e é tratado como lixo. Né? Material reciclável é uma coisa, lixo é outra. Mas, e virar fonte de renda também, né? Ótima colocação sua. Porque nós temos cooperativas de catadores em Belo Horizonte que são extremamente bem organizadas, a Asmari, as cooperativas da Rede Sol, que são pessoas que trabalham muito, que se Pode organizam. melhorar, não pode, Najib? Sempre, a gente, né, valoriza muito as Asmari, eu conheço o trabalho de perto, gente, precisa melhorar, e essas pessoas, elas acabam fazendo um trabalho que muitas vezes é invisível, né? Exatamente. Muita gente nem sabe o que é a Asmari, Associação dos Catadores de Material Reciclável da capital, um trabalho tão bonito, tão importante, e muita gente sobrevive dessa situação. Desse trabalho. E juntando isso que você falou com o que a Gabi falou, é possível você gerar renda para um número muito maior de pessoas a partir da hora que você conscientiza cada cidadão de fazer a separação daquilo que ele usa e o poder público de reconhecer esse trabalho das cooperativas e de ajudá-las a organizar para poder fazer uma coleta mais eficiente, mais efetiva, para reciclar mais. Quanto mais a gente reciclar, menos você vai ter que produzir e menor será o impacto ambiental, obviamente. Nós produzimos, Najib, em Belo Horizonte, se não me engano, se a memória não está muito ruim, 980.300 toneladas de lixo. Isso diariamente.
Então, assim, é muito lixo. Nós temos um volume enorme de material que poderia estar sendo reciclado, mas a gente continua dentro de casa, jogando o espetinho do churrasquinho dentro do lixo, junto com a comida, com a latinha, com o copinho, com a garrafa. Esse trabalho de conscientização, ele poderia ser mais efetivo até a partir da infância, por exemplo, nas escolas. A gente sabe que tem um trabalho, mas precisa melhorar? Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode sempre melhorar e eu fico pensando muito em vários temas de fazer campanhas educativas que não sejam só uma obrigação da escola ou do poder público. Então, as ONGs, as empresas... A imprensa faz isso. A imprensa, todo mundo, se você fizer um grande trabalho, mas não é um trabalho, a Semana do Meio Ambiente. É legal a Semana do Meio Ambiente. Aí passa a semana, acabou. Acabou. Eu acho que é o seguinte, nós vamos fazer o ano do meio ambiente, onde empresas, escolas públicas e privadas, ONGs, qualquer tipo de instituição, imprensa e o poder público nas suas 3 esferas possam criar uma grande campanha e passar o ano inteiro falando disso e tendo ações concretas. E o poder público aí tem que dotar de infraestrutura para que isso... Porque senão eu separo meu lixo, Gabi separa e ninguém coleta, como é que nós vamos fazer? Outro dia eu conversando, a gente estava vendo alguns exemplos da Europa. Lógico que tem outro contexto, Sim, outro recurso financeiro. Mas é um exemplo. Mas é um exemplo que talvez não custe tão caro. Nunca precifiquei, estou aqui julgando, porque a gente foi impactado com isso, de você passar em algumas cidades europeias ou ver em filmes aqueles contêineres de lixo na rua, Sim. onde as pessoas saem de casa e deixam o seu Sim. lixo ali. Já separado. Já tem alguns pontos até em Belo Horizonte, isso. Algumas regionais, né? Isso podia ser ampliado. Podia ampliar junto com a campanha de conscientização feita pela sociedade como um todo. Né? Eu acho que a sociedade tem que cobrar essa campanha do poder público e fazer com ele. Né? Juntar a sociedade civil organizada com o poder público para fazer uma campanha e aí tá com a infraestrutura dotada para você não ter a sensação, tá vendo? Eu fiz minha parte, mas e agora? Então eu acho que tem que caminhar junto. Não tem outra saída, no meu ver. Não quero ser catastrófico nem nada, Não, mas é importante. Eu sou o esperançoso, eu sou pessimista do pensamento assim, de grandes questões, mas eu sou otimista na ação. Na prática. Na prática. Eu acho que você tem que fazer. Se você fizer, você melhora. Né? Então, o poder público, sociedade civil organizada, tem que caminhar junto nessa questão. É indissociável, não dá para separar. Aliás, não dá para separar o poder público das pessoas nunca. Eles deviam estar sempre submetidos à vontade da maioria, de forma democrática e tudo. Né? Tem outro ouvinte aqui, Piotr, participando conosco. Obrigada, viu, Maristela Ferreira? Ela fala que o tema ambiental é essencial, que no jubileu de 2000, o Papa João Paulo II elencou que um dos pecados da sociedade era matar a vida, né, o meio ambiente, né, como um todo. E quando a gente fala sobre isso, Najib, a gente também pensa nessas questões climáticas, né? Nós temos sentido muito, né, Piotr, essa questão do calor extremo, do frio extremo, a secura extrema. Gente, é real o que nós estamos vivendo, não é narrativa o que nós estamos contextualizando aqui. O Najib é um homem de uma mente muito aberta e ele tem um coração voltado mesmo para conservação e preservação. A gente vai contextualizar o que a nossa telespectadora falou, 18 minutos para 5. O assunto é muito amplo, é gostoso de falar, mas nós queremos muito mais do que falar, conscientizar você. Qual é a sua experiência com conservação, preservação e, claro, com a própria vida? Participe com a gente, 994 12 21 79. A gente vai fazer mais um intervalo, porque é necessário. Voltamos em um minutinho, falando ainda mais com o Najib, presidente da ONG Contato. Vamos divulgar o contato da ONG para que você possa conhecer o trabalho, participar também, quem sabe se voluntariar para alguma atividade que possa fazer crescer você, a sua família e também a sua comunidade. 17 para as 5, falando de vida, TV Horizonte, Rádio América.
Muito bem, falando de vida na TV Horizonte, canal 30.1 e também na Rádio América 107,1, hoje com a grata presença do Carlos Najib, da ONG Contato. Você já pode procurar aí no Instagram, na busca. A gente quer voltar com o Najib, pedindo a ele, inclusive, contatos com a ONG, qual é o contato, para conhecer o trabalho de vocês, que há mais de 20 anos vem conscientizando as pessoas. Olha, gente, a alegria da gente estar batendo um papo com um cidadão como o Najib, porque nós não estamos partidarizando a questão ambiental, né? Eu acho que a vida, ela tem mais importância do que a nossa percepção, às vezes até política da questão. Por quê? Porque vida não pode esperar, né, Najib? Quem quiser conhecer a Contato, pode fazer como? Bom, a gente está no Instagram, ONG Contato. A gente também tem um site, pode procurar lá, www.contato.org. E a gente também tem canal no YouTube. Sim. No YouTube também é bom. O YouTube tem a vantagem de você ter vários vídeos de todos os projetos que nós já fizemos, tem uma informações relevantes sobre a ONG. E o Instagram, que é mais dinâmico, né? No site aí você também tem as outras formas de contato. Tem lá um link também que você, entrando no site, você acessa o Instagram. Mostra as atividades da Contato. Mostra as atividades, tem lá estatuto, diretoria, aí tem informações mais formais também. Então, essas três esferas: YouTube, ONG Contato, Instagram, ONG Contato, e o site da ONG Contato. E a ONG tem uma sede física também? Tem. Nós temos uma sede na Rua Pouso Alto, 175, na Serra. Bairro da Serra, muito bem. Najib, vamos voltar, né, Piotr, aquela claro. pergunta antes do intervalo que nossos, né, ouvintes e telespectadores estão indagando aqui. Essa questão climática, né, os extremos que a gente vive atualmente, né, muita chuva, muito calor ou muito sol, é uma questão diretamente relacionada à falta de preservação, né, e também falta de participação da sociedade civil nessa questão da conscientização ambiental? Não tem, eu acho que hoje não resta dúvida, todos os estudos apontam, todos os lugares que sofrem com a questão climática foram lugares devastados por N motivos históricos, econômicos, etc., mas a gente não tem como não reconhecer mais o impacto do maltrato feito ao meio ambiente e que a gente está pagando agora, né? Como você disse, temperaturas extremas, chuvas extremas, secas extremas, né? Nós vivemos em Belo Horizonte um tempo atrás, incêndios para todo lado, porque estava extremamente seco e quente. Agora a gente vive um frio, que eu estou em Belo Horizonte há muito tempo que eu não vejo um frio desse, e isso está acontecendo no mundo inteiro, não é uma coisa só do Brasil, mas a gente precisa relacionar essas coisas, porque isso é um impacto direto. Aqui nesse programa nós estamos falando de vida. Sim. Né? E falando de vida, como preservar a vida que é tirada ou que tem uma má qualidade, né, que impacta a saúde das pessoas pela questão ambiental. Então nós temos que cuidar do meio ambiente, não tem outro jeito. Que é cuidar de nós mesmos, cuidar da vida. Né? É verdade. Nós temos outro ouvinte aqui, o Sérgio Nogueira, do bairro Concórdia. Ele fala, Najib Piotr, que existia, né, aliás, existe um ponto de ecoponto no bairro, porém, a própria população não fez um bom uso, né, desse ecoponto, misturando material reciclável com lixo orgânico. Não adianta a gente ter esses pontos de coleta se não faz um bom uso, né, Pio? É verdade. As pessoas precisam ajudar a preservar também essas estruturas urbanas, né, que separam ali o lixo. Muitas vezes as pessoas incendeiam, depredam, até leva para casa. Para o caminhão e leva o ecoponto embora. Eu acho que a gente tem que trabalhar o que eu chamo de respeito aos bens públicos. Sim. Né? A gente tem, o que é um bem público? É aquele bem que pertence à comunidade. Ele não é meu, não é do Piotr, não é da Gabi, não é de você que está ouvindo, que está nos vendo. Ele é de todos nós ao mesmo tempo. E todos nós precisamos cuidar dos bens públicos. Uma praça, uma rua, os ecopontos, as árvores da rua, tudo isso é um patrimônio que é de todo mundo. Então, todo mundo tem a obrigação de cuidar.
Então, eu acho que, voltando àquilo que vocês já falaram várias vezes, que é uma questão de conscientização da importância de cuidar, né, do meio ambiente e cuidar de todo o patrimônio público, porque isso é preservar a vida. Não dá para não associar mais essas coisas. Né? A minha vida não depende só de mim, da minha casa, do que eu faço. Né? E como a de nenhum de nós. Todos nós temos que colaborar. Então, por isso, eu digo que tem que ser sempre a participação da sociedade com o poder público. Eles têm que andar juntos nessas questões, têm que estar sempre conversando e aprimorando os processos para que todos nós possamos ganhar com isso. Ô Najib, como era bom a gente que morou em casa e teve essa oportunidade, ter no fundo do quintal um pé de goiaba, um pé de manga, um pé de mexerica, amora, jabuticaba. Agora, é muito triste quando a gente vê um tucano pousado numa antena de telefonia celular, porque ele não tem uma árvore para poder pousar. Porque o habitat dele foi destruído, ele vai procurar comida em outro lugar. E você falava rapidamente da região metropolitana, só para a gente contextualizar, cidades como Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves, tem tido também uma parceria boa, um contato bom com vocês, né? Alguns municípios, como Contagem, a gente está discutindo projetos, né? Já tivemos atuação, a Contato já teve uma oficina de meta-reciclagem em Contagem. Que tem uma área verde muito grande ainda. E que é preciso preservar. Né? Hoje tem várias discussões lá sobre a proteção dos mananciais, das áreas onde possivelmente passaria o rodoanel. Quer dizer, tem toda uma discussão que é importante do ponto de vista da preservação, que é fundamental para nós. Né? Ô Najib, eu vou te perguntar rapidinho, nós já estamos terminando, tem algum cantinho, eu sei que você viajou aí por Minas Gerais inteira, mas tem algum lugar que está na sua memória, nessa trajetória toda sua de conservador, posso te chamar de ambientalista também, mas um lugarzinho especial, não precisa dar o mapa da mina não, mas onde você vai para fazer essa higiene mental também? Olha... Conta só um pedacinho. Tá. Tem, assim, eu fui criado basicamente na zona da Mata Mineira, em Juiz de Fora, mas eu sou filho de pai diamantinense e mãe serrana. Diamantina. Então, para carregar as baterias, todo ano eu procuro passar uns tempos no Cerro, em Diamantina, que é para recarregar e ver também como é que essa questão ambiental está impactando aquela região e a mineração também, né? Por exemplo, no Cerro, o impacto que tem causado no meio ambiente, na sociedade, na vida das pessoas. Então, é lá nesse lugar que eu recarrego minhas baterias, sabe? E eu vou para o Cerro e para Diamantina para poder... E você, Gabi? Olha, tem um cantinho? Eu gosto de uma praia. Eu gosto de uma praia. Mamãe já gosta de uma roça. Sim. Mas tudo que tenha uma boa natureza, né? Que tenha uma preservação, que tenha uma conscientização de que esse patrimônio verde, esse legado, né, natural, é nosso. Então a gente precisa preservar, a gente precisa cuidar para a gente ter uma vida melhor. Estou lembrando rapidamente aqui, porque é muita coisa, uma viagem que eu fiz a Aracaju uma vez, professor Najib e Gabi, e o pessoal foi pro hotel, deitou, dormiu, eu levantei mais cedo um pouquinho, porque eu queria ver o sol nascer de frente para o mar, que é um espetáculo maravilhoso, mas eu levantei às 3h30 da manhã, fui andando na orla, quando eu voltei o sol já estava nascendo. A quantidade de coco jogado nas praias é algo fora do comum, é amedrontador. Eu voltei aquela mancha preta ao longo da orla da praia, tudo de coco com canudinho no meio. Se a gente puder evitar até o canudinho hoje é bom, não é, Najib? É bom. É aquilo, né? Reduzir, né? Reutilizar. Reduzir, reutilizar e reciclar. O canudinho não é reutilizável e dificilmente pode reciclar, né? Tá bom. Então eu acho que a gente, sem canudinho é melhor. Sem canudinho. Bom, gente, eu queria agradecer, o assunto realmente ele é muito bom da gente poder falar. O Najib, ele é essa figura humana sensível, um ser humano maravilhoso. Mais uma vez te agradecer, Najib, de estar aqui com a gente, da ONG Contato, é o presidente da ONG. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no Falando de Vida com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que
quiserem, estamos à disposição. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Piotr. Foi ótimo estar com vocês. E obrigado aos ouvintes, espectadores, né? É uma oportunidade de falar para tanta gente assim e gente interessada, como nós constatamos aqui pelas mensagens. Muito obrigado. Muito obrigado vocês em casa. Gabi, mais uma vez, obrigado pelo carinho. O Falando de Vida, que tem a produção aqui de Ângela Moura, Maria Eduarda Mariano, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza, o Jefferson Sanches, o Luca Valadares e Thaís Moreira, na coordenação de marketing comercial Richardson Miranda, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos, na direção da Rádio América e da TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. E agora a gente fica na companhia do nosso grande amigo Assir Antão, ele que com certeza absoluta também conhece muitos cantinhos em Belo Horizonte que precisam ser preservados. A consciência ecológica desse nosso grande apresentador que está chegando, o Assir Antão, é gigante. Vocês ficam na TV Horizonte com o Assir Antão e o Ei Gente daqui a pouquinho e a gente continua junto aqui na Rádio América 107,1, batendo ainda mais um pouquinho papo sobre conservação, preservação e, claro, conscientização. Obrigado pela audiência, continue na TV Horizonte com Assir Antão. Grande Assir, boa tarde para você, amigo, um grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre. Daqui a pouco, Trânsito Livre na Rádio América. Vem com a gente, 70 anos da Rádio América, o melhor está aqui.